bom, não? Bom a gente ver que é possível e que a gente pode tudo e que pode cada vez mais. E ó, primeiro passo é cuidar da sua saúde, da sua e da sua família, né? Cuidar da saúde de quem você ama. E a gente vai falar hoje sobre pneumonia, que muita gente fala assim, a pneumonia tá longe de mim. Será? Vamos ver como é que a gente pode estar em contato com essa doença, como que se contrai a pneumonia, como que cuida, como faz a prevenção. Pneumologista do Hospital Samaritano, em São Paulo, diretor da Comissão de Infecções da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e professor de Pneumologia da Unifesp. Olha que currículo grandioso. Ele entende do assunto e a gente vai te ajudar a entender melhor e a lidar com essa doença que volta e meia aparece e entra no seio familiar. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Vamos sentar aqui? Ah, não, é que eu sou carioca, apesar de viver em São Paulo, eu sou uma carioca apaixonada pelo Rio de Janeiro, e essa história dos 2 beijinhos vai ficar comigo. Porque eu acho assim, quanto mais a gente beijar, melhor, né? Por que pressa na hora de cumprimentar, não é verdade? Verdade. A gente paulistano tem pressa de tudo, né? Exatamente. Eu falo a gente porque apesar de ter Até no nascido no cumprimento. Rio, ter vivido lá até os meus 20 anos, a metade eu já tô aqui. Então eu já virei paulistana também. Até no cumprimento a gente tá com pressa. É verdade. Não é, não? É verdade. Bom, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. A nossa intenção aqui é explicar um pouquinho melhor o que é a pneumonia, como é que a gente contrai a doença, como é que trata e, principalmente, como é que a gente previne a pneumonia. E uma das minhas preocupações é o pessoal da terceira idade, que eu vejo que quando contrai pneumonia tem riscos bem sérios, não é verdade? É verdade. As pneumonias são infecções que acontecem dentro do pulmão. Então, são bactérias que penetram o interior do pulmão e quando as resistências nossas não estão muito boas, elas fazem a festa lá dentro e levam à infecção. Então, a pessoa tem tosse, febre, catarro, mal-estar, tem um quadro de prostração muito grande. Como você falou, os extremos de idade são os mais... são os grupos com maior risco de morrer por pneumonia. Não que a pneumonia só aconteça no idoso ou na criança, mas nesses extremos é onde acontece o maior número de óbitos. No Brasil, aproximadamente 900 mil casos de pneumonia são internados por ano só no sistema público de saúde. E a pneumonia é a 4ª causa de óbitos. E vocês devem esse número a que fator? Por que tem tanta gente com pneumonia? Pneumonia é uma doença que acontece no mundo todo. Habitualmente, a causa da pneumonia são as bactérias que vivem no próprio organismo nosso. Então, são bactérias que estão aqui na região do nariz, nos seios da face, na boca, na garganta, e que, por algum motivo, elas penetram para dentro dos pulmões. Obviamente, pessoas que são fumantes possuem essas defesas mais debilitadas, já possuem uma colonização anormal de bactérias no próprio sistema respiratório, que favorece a infecção. E os idosos têm uma situação muito particular, que muitas vezes acontece já problemas de deglutição no idoso. O idoso tem dificuldades já para engolir, os reflexos já não estão tão atuantes como eram quando mais jovem. Então, esses pequenos distúrbios para engolir favorecem com que o idoso tenha mais pneumonias. A doença do refluxo, que muitas vezes faz com que o conteúdo do estômago suba novamente para a garganta e o indivíduo idoso pode, nesse momento, aspirar um pouquinho desse conteúdo para dentro do pulmão e levar a pneumonia. Então, esses são fatores que no idoso favorecem mais a ter pneumonia. Olha que interessante, né? É um fato tão diferente que pode acarretar um problema no pulmão. Quer dizer, você está ali com um problema de deglutição e que pode afetar o seu pulmão. Agora, como é que a gente pode prevenir a doença? Existe alguma forma? A melhor forma de prevenção de pneumonia são as vacinas, né? Existe a vacina da gripe, que é conhecida, que está disponível gratuitamente todos os anos, e a vacina da gripe é o melhor meio para se prevenir da pneumonia, porque normalmente a pneumonia começa com uma gripe. O indivíduo pega um processo gripal, leva aquela infecção toda nos seios da face, na garganta, e nesse momento as bactérias podem penetrar para dentro do pulmão. Então, prevenindo a gripe, a gente previne muitos dos casos de pneumonia. E a mortalidade no indivíduo idoso, ela é muito diminuída com a vacina da gripe. Não quer dizer que o indivíduo vai tomar vacina para gripe e não vai ter gripe nunca mais na vida, que essa é uma ilusão que as pessoas têm.
Não, a vacina da gripe vai servir para o indivíduo prevenir as complicações da gripe, sendo a principal delas a pneumonia e a morte por pneumonia. Por isso que é importante o idoso se vacinar contra a gripe. Agora, a gente mesmo já colocou aqui que a pneumonia não é só acarretada por uma gripe forte, mas a gente tem uma incidência muito grande de gripe que vira pneumonia, né? Exatamente, porque o processo gripal é um processo que favorece a gripe. Existem casos de pneumonia contraídos no meio ambiente. Não é a maior parte, mas a situação do ar-condicionado é uma situação que pode levar a pneumonia, porque algumas bactérias estão presentes em sistemas de ar-condicionado. A gente tem que falar sobre isso, vou até te convidar depois para conversar e tirar um pouco de dúvidas em relação a esse assunto, viu? Porque isso é uma coisa que me preocupa e as pessoas não têm hábito de fazer manutenção e higiene no ar-condicionado, É né? verdade, isso é um fator de risco para não só a pneumonia, mas outras doenças respiratórias também. Outro dia a gente recebeu aqui no estúdio a visita de uma otorrinolaringologista que ela falou sobre a higiene nasal, né? E lavar mesmo, usar o soro. Essa seria uma prevenção para a pneumonia? Isso é um fator que previne o acúmulo de secreções e todo acúmulo de secreções favorece as infecções. Então, manter essas cavidades nasais higienizadas, limpas, é um fator de prevenção. E, principalmente, as pessoas alérgicas, e aqui em São Paulo a gente tem um componente de indivíduos alérgicos muito grandes. No Brasil, 10% da população é asmática, um percentual muito maior tem rinite alérgica. E esses fatores alérgicos favorecem as infecções também. Então, o indivíduo tem que manter o seu tratamento quando possuidor de doença alérgica, como rinite, asma, manter essa doença sob controle, porque isso previne as infecções também. Tá. Quais são os sintomas da pneumonia? Vamos imaginar um paciente que está bem gripado. Então, a gripe já deixou congestionado, ele está com o corpo cansado, está com um pouco de febre. Como é que ele vai saber se aquilo não virou uma pneumonia? Primeira coisa, gripe que dura mais do que 3, 4 dias, a pessoa tem que ficar de orelha em pé e já procurar o serviço médico. Uma gripe, normalmente, em 2, 3 dias, a pessoa já melhora e já volta para suas atividades normais. Agora, aquela tosse que persiste por muito tempo, o indivíduo tem febre alta, dor no peito. Febre alta é acima de quanto? Mais que 37,8. Mais que 37,8 já é considerado uma febre alta. Isso, mais que 37,8 tem que ficar de orelha em pé. Tosse, catarro, dor no peito, falta de ar, febre, são os principais sintomas de pneumonia. E ela vem realmente de um dia para a noite. Não é aquela situação de que demora muito tempo para acontecer. E existem algumas pneumonias que podem se arrastar por algumas semanas até. Mas o habitual é que em poucos dias a pessoa já está mal, com febre, queda de estado geral e precisa procurar rapidamente o atendimento, porque a pneumonia é uma doença que pode matar. Ela cura com tratamento adequado em 100% das vezes. E o tratamento adequado é antibiótico? É antibiótico. Antibiótico que vale ressaltar que você não pode mais comprar antibiótico por conta própria, o que é uma medida muito inteligente, porque as pessoas estavam se automedicando de forma, eu acho até que desleixada e irresponsável, então você precisa realmente consultar um médico antes de tomar qualquer remédio. Isso eu falo sempre aqui no Vida Melhor, mesmo que seja um suplemento vitamínico, passe no médico, consulte um bom médico. Tá certo, doutor? Tá certo. Bom, conversei com o Dr. Mauro Gomes, médico pneumologista do Hospital Samaritano de São Paulo. O assunto é pneumonia. Se você tiver mais alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, ele é especialista em pneumonia e o site é o www.drmaurogomes.com.br. Muitíssimo obrigada. Foi esclarecedora a nossa conversa, viu? Tudo caminhando para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor, né? E aí, sem gripe, sem pneumonia, sem doenças, a gente pode passear à vontade. Como é bom passear!